Olá, tudo bem? Eu sou Thalita Silva, psicanalista clínica, mentora de mulheres, e você está aqui porque você está no desafio de 40 dias lendo o livro Uma Vida com Propósito. Aqui nesse canal a gente coloca um dia todos os dias. Então, tem vídeo novo todos os dias. Se você chegou aqui, vai lá atrás, depois de terminar de ouvir na playlist Uma Vida com Propósito, você vai ter lá desde o primeiro dia da introdução. Ok? Boa leitura para você. Quando Deus parece distante, ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e ponho nele a minha esperança. Isaías 8:17. Deus é real, não importa como você se sinta. É fácil adorar um Deus quando as coisas vão bem, quando ele provê comida, amigos, família, saúde, situações felizes. Mas e nos casos? Nem sempre são tão agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor. Dar graça durante as provações, manter a confiança nele em meio às tentações, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física, ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você sentirá próximo dele. Philip Yancey observa sabiamente: todo relacionamento passa por um período de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. E aí que a adoração fica difícil. Para amanhecer e amadurecer sua amizade, Deus irá testá-lo com períodos de aparente separação, momentos em que se tem sentimento que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetro de distância. João da Cruz referia-se a esses dias como deserto espiritual, dúvidas e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. Henry Nouwen chamava de ministério da ausência. Por sua vez, a W. Tozer denominava o mistério da noite. Todos os outros mencionam como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo, homem segundo o meu coração. 1 Samuel 13:14. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. O Eterno está me evitando? Onde está quando preciso de ti? Salmo 10:1. Por que te esquece de mim? Por que está tão distante? Por que ignoras o pedido de socorro? Por que me abandonastes? É óbvio que Deus não abandonará realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes não nos abandonar ou rejeitar. Deuteronômio 31:8. Mas Deus não prometeu: você sempre sentirá a minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Isaías 45:15. Há momentos em que parece ter desaparecido de nossas vidas em pleno combate. Floyd McCauley descreve o que acontece. Certo dia você acorda e percebe todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais. Seus amigos oram por você. Você confessa todo o seu pecado, que não consegue imaginar, então sai por aí perdido ou pedindo perdão a todos que conhece. Jejua e nada ainda.
Então começa a se perguntar: quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar? Dias, semanas, meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão que as suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero, você grita: qual é o meu problema? A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da aprovação do amadurecimento da sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso, pelo menos uma vez, geralmente várias vezes. É doloroso, perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó. No momento que ele não podia sentir a presença de Deus em sua vida, ele declarou: vou para o Oriente, mas lá não está. Vou para o Ocidente e não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois escondeu. Voltou-me para o Sul e não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece a mim, o meu caminho e por onde ando. E quando eu puser à prova, como ouro, e passar pelo fogo, ele declarará inocente. Jó 23, 8 ao 10. Quando Deus parece distante, você pode pensar que está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a amizade com Deus, entristece o Espírito Santo e sufoca o nosso relacionamento com Ele quando desobedecemos a Deus. Entramos em conflito com alguém, excedendo no número de atividades, criamos vínculo de amizade com o mundo e assim por diante. Salmo 51. Contudo, frequentemente, esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que continuará a amar, obedecer e adorar a Deus e confiar nele, mesmo quando não sente a sua presença? Nem a evidência visível, nem a ação divina na sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum é que os cristãos cometem é adorar e buscar uma experiência, em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações. Eles correm, concluem que foram bem-sucedidos, adoram errado. Na realidade, Deus em geral afasta nossas sensações para não dependermos dela. Buscar uma sensação, ou mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam sua fé. Frequentemente ele responde orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que ele existe. Mas à medida que você cresce na fé, ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus é a manifestação da sua presença, são coisas diferentes. Uma coisa é fato, a outra é frequentemente uma sensação. Deus sempre está presente, mesmo que você não perceba a sua presença. A presença divina é profunda demais para ser medida por um simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas não está interessado que você confie nele, não tanto quanto o sinta. Fé não é sentimento, é o que agrada a Deus. As situações que mais impõem a nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Perdeu tudo, família, negócio, saúde e seus bens, como Jó, num único dia. E o que é pior, ao longo dos seus 37 capítulos, Deus não diz absolutamente nada. Como louvar a Deus quando não compreende o que está acontecendo em sua vida? Deus se mantém em silêncio. Como permanecer em comunhão no meio de uma crise, se não há nenhum contato? Ou como manter os olhos em Jesus, quando eles estão cheios de adoração? E disse: sai nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todo o seu sentimento. Já fez isso.
Não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Jó 7:11. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade com Deus abençoava a minha casa. Jó 29:4. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e sua indagação. Você sabia que admitir seu desespero a Deus pode ser uma declaração de fé, confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo? Davi escreveu: Cri, por isso falei. Estou completamente arruinado. Salmo 116:10. Parece uma contradição confiar em Deus e se sentir destruído. A fraqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava que Deus, e em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria sua oração. E em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os sentimentos, e ainda assim o amaria. Concentrar-se no Deus imutável. Independentemente da circunstância, de como seja ou como esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se que aquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele: Deus é bom e ele me ama e está comigo. Sobe pelo que estou passando, preocupa-se comigo. Tem um bom plano para a minha vida. Assim disse Raymond Edman. Não duvide na escuridão do que Deus já disse na luz. Quando a vida de Jó veio abaixo sobre o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Deus é bom e amoroso. Jó 10:12. Ele é todo-poderoso. Jó 37:5. Ele reparava em cada detalhe da minha vida. Jó 23:10. Ele está no controle. Jó 23:10, 31 e 4. Ele tem um plano para a minha vida. Jó 23:14. Ele vai me salvar. Jó 19:25. Confie em que Deus cumprirá o que prometeu. Em que tempos de deserto espiritual você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não nas próprias emoções. Procure entender que Deus está te levando ao nível mais profundo de maturidade. A amizade é baseada nas emoções, é frívola. Então não fique preocupado com os problemas, as circunstâncias, que não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência das circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus. E ele disse: Não me afastei dos mandamentos e dos seus sábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23:12. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, que nada mais fizesse sentido. Sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda confiarei nele. Jó 13:15. Quando você se sente abandonado por Deus, ainda assim mantenha confiança nele. Significa que você está adorando de uma maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se do que Deus fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, ele ainda mereceria o seu louvor ininterrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para você adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos desse detalhe. Cruéis do torturante sacrifício de Deus fez ao nosso favor. A familiaridade gera complacência, mesmo antes da crucificação. O Filho de Deus foi desnudo, espancado até ficar irreconhecível, açoitado, ridicularizado, escarnecido, coroado com espinho, cuspido de forma humilhante, ultrajado, ridicularizado por homens cruéis. Ele foi tratado como o pior dos animais. Então, quase inconsciente pela perca de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz
colina acima, foi pregado nela, deixado para morrer, em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam-lhe insulto, riam da afirmação que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados da humanidade, Deus desviou os olhos daquele horror. Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar a nós. Palavras não podem descrever as trevas naquele momento, porque Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade. Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória de vida para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5:21. Jesus destruiu de todas as coisas que você pode ter, todas as coisas. Ele desistiu. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuo. A justifica nunca mais se perguntar por que motivo devemos ser gratos. Pensamento sobre o meu propósito, dia 14. Tema para reflexão: Deus é real, a despeito de como você se sente. Versículo para memorizar. Deus disse: eu nunca deixarei, jamais os abandonarei. Hebreus 13:5. Para meditar, como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Espero que essa leitura tenha trazido reflexão para o seu coração. Talvez você tenha vivido dias e duvidado do seu propósito porque parece que você está sozinho, parece que Deus te abandonou. Mas lembre-se, a presença de Deus, ela é real. E a onipresença de Deus, ela é real. Não confunda sentir emoções na presença de Deus com Ele estar ou não. Ele está com você todos os dias. Deus abençoe sua vida.